Promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor, sempre exaltarei o seu eterno amor. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais me alegro nesta luz, vive nas promessas de Jesus. Escucha te amar e a te servir, Senhor. Por favor, Senhor, envia-nos teu Espírito Santo, porque nós precisamos, como a terra seca, Senhor, precisa de água. Nós necessitamos de teu Espírito. Nós estamos sedentos de ti, Senhor. Envia, Senhor, não só esse grupo aqui, mas onde existe, Senhor, um crente ajoelhado nesse momento. Onde existe, Senhor, uma pessoa que clama a ti. Onde existe, Senhor, em qualquer denominação, em qualquer igreja, onde existe alguém com coração. Vinde a Jesus, deixai vir a mim os pequeninos. Dos pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Dos pequenos é o reino dos céus. Vou perguntar só uma pergunta. Quem é que gosta de receber presentes? Eita, mas quem é que gosta de receber presentes? Todo mundo gosta de receber presentes. Quem é que gosta de dar presentes? Eu não. Obrigado. Olha só, gente. A historinha de hoje é uma estrela diferente no céu. Uma estrela diferente no céu. Imagine que bem ali existiam uns sábios. O que são os sábios? São as pessoas bem inteligentes. Vocês conhecem alguém inteligente? Eu aqui. Quem é que conhece? Maria Luísa é inteligente? Rafael? Olha só, bem ali existiam uns sábios, pessoas muito inteligentes. Olha só. E amavam quem? Eles amavam a Deus. Olha aqueles sábios, ó, presta atenção, ó, filhos, olha aqueles sábios. E eles amavam a Deus e estudavam as escrituras, estudavam a Bíblia. E eles anunciavam o nascimento de Jesus, o nascimento do rei. Olha só, mas existia um rei, olha só o rei, que cara feia. Que queria pegar o bebê. O rei chamado Herodes, e ele ficou enciumado. Mas que rei é esse? Que rei é esse que quer tomar o meu lugar? Não, não pode não. Esse rei não.
e acreditam que a estrela guiou até Belém e pousou sobre a casa do menino. Ela guiou os sábios, guiou essas pessoas inteligentes até onde Jesus estava. E Jesus era assim, ó, igual Tiago. Pequenininho. Ele era desse jeitinho. Quando os sábios chegaram lá, o que foi que eles fizeram? Em João Paulo. O que foi que os sábios fizeram quando chegaram lá, que viram um bebezinho bem bonitinho? Alguém sabe dizer? Eram 3 sábios. Sabe o que eles fizeram? O primeiro deu ouro. Imagina, Alcides, ele te entregar um ouro de presente. O que é que tu faz com ouro? O segundo deu incenso e o terceiro deu a mirra. Só que à noite, olha só, enquanto dormia, um anjo chegou e falou aos sábios em sonho que não deveriam voltar pelo mesmo caminho, porque o rei tinha a intenção de fazer mal à criancinha, de fazer mal a Jesus. E sabe o que eles fizeram? Foram para outro caminho, para que o rei, esse rei maldoso aqui, ó, não fizesse nenhum mal a Jesus. Agora aqui, quantos amam Jesus? Então vamos dizer assim, eu amo muito Jesus. Todo mundo em pé para orar. Ficar todo mundo. Quem aqui quer orar? Alguém aqui quer orar? João Paulo. João Paulo levantou a mão primeiro. Vai lá, João Paulo. Tirar a chupetinha. Tirar a chupetinha. Quer, Sara, orar? Então vai lá, Sara. Vamos fechar os olhos. Todo mundo com o olho fechado. Todo mundo com o olho fechado. Olha lá. Ora, Sara. Pode fechar os olhos e orar. Querido Papai do Céu. Querido Papai do Céu. Muito obrigado. Por mais um dia. De vida. Perdoa os nossos pecados. É que eu te peço e te agradeço. É o que peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de estudar com vocês nesta manhã sobre promessas. Quem de vocês aqui já fez promessas? Todos nós, né? Você sabia que quando você... Um passo para você se batizar na igreja adventista, antes de entrar no tanque batismal, o que é que você faz? Promessas. E não são poucas, são muitas. E você sabia que muitas delas nós já cumprimos? Principalmente as de saúde. Estou errado? E a Bíblia diz o que a respeito disso? Se é para você fazer uma promessa e não cumprir, melhor que não faça. Mas não é sobre esse tipo de promessa que a gente vai estudar hoje. Nós vamos estudar sobre alguém que faz promessas, que fez promessas, mas cumpre. Não é como nós. Vamos estudar sobre as promessas de Deus para nós. E eu gostaria de convidar você a baixar a sua cabeça neste momento, fazermos uma breve oração. Maravilhoso Senhor, nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprender mais da tua palavra. Pedimos ao Senhor neste momento que use o teu Santo Espírito para que venha, Senhor, nos guiar em tua palavra, para que assim possamos compreender o plano do Senhor para a nossa vida hoje. Abençoa-nos. Amém. Nós vamos analisar 3 fases da promessa. Primeiro, a promessa grandiosa. E para o culto ficar mais animado, toda vez que eu fizer assim, vocês vão dizer o quê? Grandiosa. Certo? Quando eu abrir os braços, eu acho que eu vou pregar sem o microfone, que é melhor, né? Quando eu abrir os braços, vocês vão dizer grandiosa. As promessas de Deus. As promessas de Deus são grandiosas. Muito bem. E a outra fase é que ela é preciosa. Então as promessas de Deus são Grandiosas e preciosas. Muito bem. Mas as promessas de Deus muitas vezes também são absurdas.
Então as promessas de Deus são Grandiosas. preciosas e absurdas. Não tenho gesto para isso. Mas eu gostaria de falar sobre dois personagens bíblicos. Primeiro, Abraão. Deus chegou para Abraão e disse: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. De ti eu vou fazer uma grande nação. E Abraão é o personagem bíblico mais admirado por conta de sua fé, né? Que é E Abraão fez o quê? Saiu da sua terra, sem saber para onde ia, mas ele creu em Deus. E a Bíblia diz que a fé dele, ele creu em Deus e foi imputado para a justiça. E Abraão saiu da sua terra, mas ele saiu com as promessas de Deus no seu coração. Deus prometeu que de mim iria sair uma grande nação. Mas Abraão viu os anos se passando e nada da promessa se cumpriu. Abraão viu sua esposa ficando velha, ele próprio ficando velho e nada de descendência. Aí chegou uma hora em que ele conversando com Sara, Sara disse: vamos fazer o seguinte, tem uma escrava nova, bonita, ela está cheia de vigor, você vai se deitar com ela e nós vamos fazer com que a promessa de Deus se cumpra em nossa vida. E assim fizeram. Abraão se deitou com a escrava e ali tiveram um filho e colocaram o nome de Ismael. E Abraão agora ficou feliz, crendo que a promessa de Deus iria se realizar em sua vida. Só que ele se enganou. O anjo apareceu para Abraão e disse: olha, esse não é o filho da promessa. O filho da promessa vai nascer de você e de Sara. E daqui a um ano eu voltarei e a sua esposa vai ter um filho. O que foi que aconteceu? A Bíblia diz que Abraão viu nesse episódio, porque ele pensou em sua mente: como pode? Eu já estou velho, minha esposa já está velha, tem como todo. Um ano depois, a promessa se cumpriu. Mas olha, nós vamos abrir a Bíblia no capítulo 17 de Gênesis, para a gente dar uma olhadinha nessa história. Capítulo 17, versículo 17. A partir do 15, diz assim: os acharam? Amém. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não me chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei. E ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Dará à luz Sara com seus 90 anos. Era algo impossível dois idosos terem um filho, tanto naquela época como hoje, não é verdade? Mas irmãos, a promessa que Deus fez para Abraão, ela era uma promessa Grandiosa. e também Preciosa. mas era um absurdo aquilo que aconteceu. Era um absurdo dois velhos terem um filho. Vocês já viram hoje em dia ter um velho ter um filho? Uma mulher de 90 anos ter um filho? Eu não vi. Ainda não vi. Mas olha, essa história, ela nos ensina muitas lições. E tem pessoas que pregam sobre a teoria do rejuvenescimento. Isso aí. E na crença dessas pessoas aconteceu o seguinte com Sara. Primeiro, Abraão disse que Sara era velha, que ele também era velho, que não ia ter filhos. Mas na teoria de algumas pessoas por aí, dizem que aconteceu com Sara a teoria do rejuvenescimento. Ela ficou nova. Eles pregam isso. Dizem que aconteceu o seguinte: diz que Sara estava lá dentro da sua tenda e aí Abraão entrou. E quando Abraão entrou, eu vou ter que olhar para minha esposa, senão vai ficar mal, né? Deixa eu ficar aqui perto dela. Não, pra mim não. E aí Abraão entrou na sua tenda e quando Abraão entrou, que olhou para Sara, ele disse: Sara, como você tá bonita. Oh, desculpa, não foi assim. Olhou para ela e disse: quem é você? Aí Sara olhou para ele e disse: quem é você? Na teoria do rejuvenescimento, prega-se que os dois ficaram novos. E aí Sara olhou para Abraão e disse: quem é você? Por que você entrou na minha tenda?
E aí Abraão disse, rapaz, você tá muito... Quem é você? Você é de que tribo? E aí Sara olhou para Abraão e disse, eu vou chamar o meu esposo. E aí caiu a ficha em Abraão. Sara, é você? Mas você tá muito linda. Você tá uma gata, Sara. Aí Abraão olhou para Sara. Sara olhou para Abraão e disse, mas Abraão, você tá muito bonito mesmo. E nessa teoria, acredita-se que aconteceu isso. Mas na Bíblia, dá para entender que aconteceu algo. Vamos abrir aí no capítulo 20. Versículo 1. Diz assim: partindo Abraão dali para a terra de Negueb, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse a Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar. Naquela época, os reis tinham um costume de pegar a esposa bonita, né? Se ela era bonita, mandava matar o esposo e ficava com a esposa. Isso aconteceu 2 vezes na vida de Abraão. Quando Abraão foi para o Egito, antes um pouco aí, ele mentiu novamente. Ele disse que Sara era irmã dele, porque teve medo de morrer. Irmãos, aqui, os reis só se interessavam por mulheres bonitas e novas. Mas aqui Sara já estava com 90 anos. Por que o rei se interessou por ela? Aconteceu alguma coisa. Eu não sei se foi a teoria do rejuvenescimento, mas eu creio que Deus fez algo no corpo de Sara, para que o rei se interessasse por ela. Porque Abraão tivesse um filho com ela. Abraão também tivesse um filho. Sabe por quê? Porque o costume de Sara já tinha cerrado, ela não tinha mais o costume das mulheres. Vamos abrir aí em Gênesis 18 agora. Ela não tinha mais prazer, ela não menstruava mais, não ovulava mais, que é preciso para ter um filho. Não é? No capítulo 18, versículo 12. Desculpa, eu abri aqui mesmo. Verso 12, diz assim: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, teria eu ainda prazer? O costume de Sara já havia sido encerrado. Sara não tinha mais condições de ter um filho. Então, pela Bíblia, pelo que a Bíblia apresenta, Deus fez um milagre no corpo de Sara e em Abraão também, creio. E ali, a promessa de Deus agora se cumpriu. Isaac nasceu e Deus cumpriu a promessa que havia feito a Abraão há muitos e muitos anos atrás. Irmãos, nós já podemos tirar aqui 3 lições dessa história. Primeiro, para vermos as promessas de Deus se cumprir em nossa vida, é preciso fé e perseverança. Foi isso que Abraão teve, apesar dos seus erros. Ele acreditou em Deus, ele teve fé. E ele perseverou, não desistiu. Mesmo vendo que a promessa estava sendo demorada de acontecer, de se realizar em sua vida. E em segundo, Deus não precisa de ajuda para cumprir suas promessas em nossa vida. Sabe o que é que acontece muitas vezes conosco? A gente pede algo a Deus e a gente fica esperando um pouco, mas a gente fica impaciente. E a gente diz, eu vou dar uma ajudinha a Deus. E não dá certo. Pode olhar. Tudo que a gente vai fazer querendo ajudar Deus a cumprir suas promessas em nossas vidas, não dá certo. Assim como não deu com Abraão. E em terceiro lugar, Deus cumprirá suas promessas no tempo determinado por Ele, por mais absurdas que sejam. Deus vai cumprir as promessas em sua vida, no tempo determinado por Ele, por mais absurdas que sejam. A promessa de Abraão ter um filho, para Abraão ter um filho, era uma promessa grandiosa. Estão dormindo? A promessa era Grandiosa. Mas era um absurdo acontecer aqui. Mas o absurdo aconteceu. Nós cremos em um Deus, nós servimos a um Deus, que Ele cumpre em nossa vida as promessas Grandiosas, preciosas e também absurdas. Esse é o nosso Deus. Um Deus maravilhoso. Um Deus que tem muitas promessas para nós. E nós precisamos fazer uma reflexão em nossa vida das promessas que nós fazemos a Ele, para que a gente venha cumprir.
nós deveríamos ter um quadro em casa, bem grande na parede assim. Um com os 10 mandamentos, 2 quadros, um com os 10 mandamentos e o outro com os votos batismais. Sabe para quê? Para a gente não esquecer. Sabe por que é que a gente não cumpre os votos batismais? Porque a gente se esquece. A gente se esquece que a gente voltou lá que não ia tomar café. Não é? A gente se esquece que não ia fazer comércio de cigarro nem bebida alcoólica. E dias depois a gente está fazendo isso. Por quê? Nos esquecemos da promessa que fizemos a Deus. E isso será cobrado de nós. Então, que possamos fazer uma reflexão em nossa vida a respeito disso, para que assim possamos ser mais felizes, né? Gostaria de falar também sobre outro personagem agora. Sobre um jovem, um discípulo, que está em 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Capítulo 2, versos 9 a 10. Acharam? Lemos o seguinte. Verso 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Foi um pedido muito difícil que Eliseu fez para Elias. Né? E aconteceu o seguinte: quando eles estavam caminhando, desceu uma carruagem de fogo. Elias subiu na carruagem e Elias foi subindo. E Eliseu ficou. E Eliseu ficou olhando e esperando a promessa se cumprir. Né? Porque Elias tinha prometido. Se ele visse ele subindo, ele receberia o Espírito Santo. E nada de acontecer. E aí Eliseu olha para cima e diz: Elias, você está indo embora e cadê a minha promessa? A promessa não está se realizando em minha vida. Eliseu não estava sentindo nada diferente. Mas aí a Bíblia diz que Elias deixou cair a sua capa. E aí Elias sumiu, foi ao céu, e Eliseu pegou a capa com raiva, meteu no rio, e aconteceu o quê? Viu? Se abriu. As águas pararam de correr, já pensou? E a Bíblia conta que Eliseu atravessou aquele rio ali. A promessa que Elias tinha feito para Eliseu era uma promessa grandiosa e preciosa. Essa não era um absurdo, não. Era uma promessa muito bonita. Se Elias converteu 3.000 pessoas, Eliseu queria converter quantas? 6. Eliseu era um cara ambicioso para o bem, para levar pessoas para o céu. E aconteceu o seguinte: conta a Bíblia que Eliseu seguiu o seu caminho e ali tinha muitos discípulos dele também, seguidores dele, alunos. E ali um sugeriu, disse: nós temos que construir uma casa maior, uma escola maior, porque a escola em que estamos morando não comporta o tanto de pessoas que aqui estão. Sugeriram: vamos tirar lenha. E eles foram tirar lenha, à beira do rio. E lá estava um céu, um aluno cortando uma árvore. E aconteceu o quê? O machado saiu do cabo e caiu no rio. E sabe o que aconteceu com o jovem? O jovem ficou desesperado. Vocês já leram essa história, né? O jovem ficou desesperado. E agora o que é que eu faço? O machado nem meu não era emprestado. Nós não temos dinheiro para mandar fazer o feiro. Para mandar o feiro fazer outro. E aí correu para Eliseu e disse: Eliseu, o que nós fazemos desesperado? E Eliseu olha para ele e diz: meu filho, não se desespere. Eu tenho promessa. Não perca a fé. Eu tenho promessa. E a Bíblia conta que Eliseu pegou um galho de árvore, foi lá na água e fez o quê? Jogou na água e o machado fez o quê? Algo miraculoso aconteceu. Você já viu um ferro subir na água, boiar? Eu nunca vi também. Mas isso aconteceu. Sabe? Essa história também nos mostra muitas lições. Deus, Ele pode fazer o impossível na nossa vida. Ele pode fazer o absurdo na nossa vida. Ele pode cumprir as promessas dele que é Grandiosos e preciosos. E muitas delas são absurdas. Mas por ser absurdas não quer dizer que não se cumprirá em nossa vida.
se cumprirá no seu tempo determinado. Basta termos fé e basta perseverarmos. Talvez você não tenha vencido, você está lutando sozinho. Está lutando sem Jesus. E para você que tem achado a volta de Jesus demorada e tem caído, eu gostaria de citar esse texto para você. Em Hebreus capítulo 10, versículo 35, diz o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco de tempo, aquele que vem virá e não tardará. Amém. Todavia o meu justo viverá pela fé. Eu acho muito bonito esse texto. Dentro de um pouco de tempo, aquele que vem virá. Amém. Irmãos, isso é maduro. Jesus está voltando e Ele tem nos avisado, tem avisado ao seu povo. Desperta a igreja, há muitas repreensões para nós, se dizemos o povo de Deus. Muitas vezes nós nos emocionamos em pregações, em ouvirmos músicas, em lermos alguns textos fortes da Bíblia, mas muitas vezes, irmãos, isso é apenas momentâneo. A gente senta naquele momento e depois esquece. Eu gostaria de dizer para você o seguinte: Deus não quer ser um Deus momentâneo na sua vida, mas quer ser um Deus eterno. Deus não quer ser um pai momentâneo em sua vida, Ele quer ser um pai eterno. E a Bíblia diz que Ele vai voltar. Ele vai levar todos aqueles que perseveraram até o fim. Que eu e você possamos estar no meio desses. Amém. No meio da grande multidão que subirá ao céu. Que eu e você possamos lutar contra as ciladas do inimigo. Mas lembre-se, que sem Jesus nós não vamos vencer. Podemos até lutar, mas a vitória não será certa. Mas se estivermos com Jesus no centro da nossa vida, irmãos, nós seremos mais que vencedores. Amém. Vamos orar? Deus Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela belíssima promessa da tua volta, pela promessa da vida eterna que o Senhor tem nos feito. Pedimos ao Senhor que nos ajude. Nós somos fracos, somos falhos, somos pecadores, muitas vezes, Senhor, perdemos a fé. Mas pedimos ao Senhor que nos ajude nessa fraqueza, que nos fortaleça, que abra os nossos olhos, Senhor, para enxergarmos que o Senhor está muito perto de nós. Que possamos, Senhor, nos livrar da vida dupla. Que possamos, Senhor, nos livrar muitas vezes das máscaras que usamos. Porque sabemos, Senhor, que o Senhor vê o nosso coração. O Senhor sonda os corações. Então, Senhor, sonda os corações neste momento. E limpa qualquer maldade que venha a haver em nossos corações. Purifica-nos, Senhor, do nosso pecado. Que possamos nos lembrar que nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós todos os dias, nossa vida. Que em breve voltará, Senhor, para nos levar ao céu. Obrigado por esta esperança. Obrigado, Senhor, por este povo aqui dessa cidade. Usa-os para pregar a tua palavra aqui, para que a tua luz resplandeça sobre cada um. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.
versículos. Cadê